ter o exato conceito, a exata concepção do que seja a democracia é fundamental para quem vai frequentar uma casa democrática, se for para a Câmara dos Vereadores, ou um poder executivo igualmente democrático. E falar de política é para que nós possamos aqui nos entender sobre qual é a exata acepção, a exata significação do vocábulo, da palavra e quais as suas consequências. E, afinal, discutir também qual é a melhor maneira, digamos, governativa de praticar a democracia. Quando a Constituição diz, de maneira muito singela, todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes ou diretamente nos termos dessa Constituição, ele está, o constituinte, né, quer dizer, a estrutura do Estado, reduziu a uma norma jurídica esta expressão que aparentemente é uma expressão de natureza meramente política. Quando você chegar ao cargo de vereador ou de prefeito, não se impressione com o cargo, porque você é simplesmente um mandatário daquele que o mandou. Quem o mandou para lá é o mandante, é o que lhe deu uma procuração, foi o povo do seu município, não é? O eleitorado do seu município é que o elegeu. E eu digo isto, meus amigos, porque eu vejo com muita frequência que as pessoas, quando assumem um cargo qualquer, especialmente um cargo público, acham muitas vezes que chegaram a esse cargo por uma centelha divina, não foi pelo voto popular. E os espanhóis até têm um ditado muito curioso a respeito disso, quando dizem, se queres conhecer a Juanito, dá-lhe um carguito. Se o sujeito recebe um cargo e de repente ele começa a ficar cheio de si, ele é a negação da democracia, porque é a negação do mandato, é a negação da procuração. É como um advogado que recebesse uma procuração de um cliente, para simplificar muito singelamente as coisas, né? E de repente negasse essa procuração. Um pouco isto, quem assume o cargo tem que ter, primeiro, vocação para o exercício democrático, portanto, para fazer política. Política vem de polis. Polis era a cidade grega. Na cidade grega, quem administrava a cidade grega fazia política, porque a palavra, volto a dizer, vem do grego polis. E interessante essa ligação entre o tema da democracia e da política, porque a primeira democracia de que se tem notícia, né, é exatamente a democracia grega. A ideia de que os cidadãos gregos se reuniam num determinado local e praticavam até a chamada democracia direta. A única coisa que nós temos que registrar é que naquela época quem administrava a polis num sistema democrático, portanto fazia política e aplicava a democracia, o governo do povo, eram pouquíssimos. Os cidadãos gregos eram poucos. Então eles poderiam reunir-se muitas vezes para decidir a respeito das questões do Estado. Hoje, você sabe que é impraticável, seja no seu município, seja no seu estado, seja na União Federal, no Brasil, não há condições de reunir todo o povo para decidir como comandar a administração. Enfim, como fazer política, como administrar a polis. E polis aí tem o sentido de município, de estado, de União Federal, portanto do Brasil. Então, fazer política pela via direta só mesmo com alguns instrumentos. Instrumentos que hoje estão no texto constitucional. Então, eu volto ao vocábulo poder, né? Quando a Constituição diz todo poder emana do povo, que o exerce diretamente nos termos desta Constituição ou por meio de representantes, ela desdobra esse preceito ao dizer lá na frente, creio que é no artigo 14 da Constituição, que a soberania popular se manifesta pela iniciativa popular, pelo referendo e pelo plebiscito. O que é a iniciativa popular? Estou falando agora de uma maneira de administrar a polis, quer dizer, administrar a sua cidade, o seu município, o seu estado, a União, pela via direta. O que é a iniciativa popular? A iniciativa popular, e aqui convém sempre pensar um pouco nas palavras. Iniciativa vem do verbo iniciar. Ou seja, quem tem, por exemplo, a iniciativa de uma lei é aquele que pode deflagrar, que pode dar início ao processo de formação da lei. Quando se trata de vereador, o vereador pode
propor projetos de lei. No geral, as constituições municipais, e você sabe que os municípios hoje se auto-organizam por meio de leis orgânicas próprias, que a Constituição Federal chama de constituições municipais. As constituições municipais, em geral, costumam entregar a iniciativa desses projetos de lei a um certo número de eleitores, como faz, por exemplo, a União Federal. Então, a capacidade, a possibilidade de iniciar o processo legislativo, de dar o primeiro, digamos, numa expressão livre, pontapé no processo de formação da lei, cabe aos cidadãos. E, portanto, é um exercício da democracia direta, como são o plebiscito e o referendo. Estas duas expressões, muitas vezes, são confundidas pelas pessoas. O que é o plebiscito, o que é o referendo? E a distinção é muito simples. O plebiscito é algo que vem antes. É algo em que, digamos, a administração pública quer fazer alguma coisa, a Câmara dos Vereadores pode pretender alguma coisa, a Assembleia Legislativa, a Câmara Federal, e antes se consulta o povo para saber se o povo autoriza ou não a que se faça, digamos, um ato administrativo ou a que se promova um determinado projeto de lei. Portanto, plebiscito é uma consulta popular prévia. O referendo, e agora vamos novamente à palavra, plebiscito até vem de plebe, né? Quer dizer, a plebe, o povo, é consultado, e consultado antes. O referendo vem de referendar. Quando você referenda alguma coisa, você referenda alguma coisa que já foi feita. Então, quando algo já foi produzido, um ato já foi praticado, ou uma lei já foi produzida pelo legislativo municipal, mas a própria lei estabelece, por exemplo, que ela deve submeter-se a um referendo popular, o que o povo vai dizer é, posteriormente, se está de acordo ou não está de acordo com aquilo que foi feito. Ou seja, vai referendar, vai aprovar aquilo que já está feito anteriormente. Este é o meio, digamos, de exercício da democracia direta. E eu estou mencionando isso com base no direito positivo, na Constituição. A Constituição diz: o poder emana do povo que o exerce diretamente, nos termos dessa Constituição. E acrescenta: ou por meio de representantes. Aí é a chamada teoria representativa. Como o povo não pode, a todo momento, reunir-se no município, reunir-se no Estado, reunir-se na União Federal, para deliberar a respeito dos assuntos legislativos e administrativos, a teoria que se engendrou é a teoria da representação popular. Você, candidato a vereador, será um representante popular. Você, prefeito, será um representante popular. É a teoria da representatividade, em que as pessoas recebem, como disse há pouco, uma procuração para comandar por tempo certo, não é, os destinos do município, do Estado, da União.